Boa noite para quem entrar aí agora. Boa noite, pessoal. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando aqui na nossa live e aí a gente dá início. Boa noite, Amanda. Noite, pessoal. Boa noite, Abigail. Antônio, boa noite. Estão conseguindo ouvir direitinho, gente? Ah, ok, beleza. Vamos lá, pessoal, quem for entrando, vai compartilhando o link. O pessoal do Irmã Dulce, eu já compartilhei o link lá no grupo. É o mesmo link que eu tinha compartilhado hoje mais cedo, ok? Bom, então, enquanto o pessoal vai entrando, queria dar boas-vindas a quem está assistindo a gente pela primeira vez. Muito obrigada pela presença de vocês. E queria dizer também que, não sei se alguém está assistindo pelo Facebook, pelo meu Facebook, e se dá para ver o título, do que em alguns computadores dá um problema para ver o título da live, mas essa já é a nossa palestra número 12, e esse é um projeto que a gente criou para esse período de quarentena, para que as pessoas tivessem acesso à informação de alguma forma, tivessem acesso a informações mesmo sobre saúde, não só ligadas à quarentena, mesmo nesse período tão difícil. Então, essas palestras elas acontecem desde final de abril, se não me engano, e todas as lives elas estão salvas no YouTube, no meu YouTube, Aimee Fonseca.
depois eu posso compartilhar o link com vocês da playlist com todas as nossas lives. Então, a gente tem palestras sobre temas mais ligados à quarentena, como, por exemplo, lá no começo de abril a gente fez uma atualização sobre o que era a Covid-19, fizemos lives também sobre uso de máscara, sobre lavagem das mãos, uso de álcool em gel, falamos também sobre alguns temas interligados à saúde, mas não necessariamente da nossa área, por exemplo, uma live sobre violência e saúde. Então, foram temas muito interessantes, palestrantes excelentes, e aí, se vocês tiverem interesse ou quiserem compartilhar com alguém, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês aí nos comentários. Bom, e vamos dando início, então, à nossa live de hoje, enquanto o pessoal vai entrando. Eu vou apresentar para vocês. O nosso tema de hoje é esse que está aqui embaixo. O que você precisa saber sobre câncer? É importante vocês saberem que hoje vai ser uma live mais introdutória sobre o tema. A gente sabe que existem vários tipos de cânceres, que é um tema extremamente abrangente, mas hoje a gente vai tentar trazer de um jeito mais simplificado para vocês, tá? De uma maneira mais geral, para que depois a gente possa entrar nas especificações. E aí, para tratar desse tema com a gente, eu trouxe um convidado muito especial, que é o José Ataíde Moraes, tá? O Ataíde, ele é meu futuro companheiro de profissão, ele é enfermeiro, ele é mestre em nanociência e nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília. Eu já tive o prazer de trabalhar no mesmo grupo de pesquisa que ele, e hoje ele é doutorando. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele para a gente, tá? Mas primeiro eu quero que vocês deem um olá aí para o Ataíde. Boa noite, Ataíde. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, obrigado pela presença aí nessa live. Então, Ataíde, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho mais sobre você, qual é a sua ligação com esse tema de hoje que a gente vai tratar, sobre câncer. Bom, eu, como você já apresentou, né, sou enfermeiro e desde a minha graduação de enfermagem eu conheci um laboratório lá no UFC, que eu estudava na Federal do Ceará. E aí lá foi onde eu participei da iniciação científica, fiz os PIBIC, né, que a gente chama. Passei 4 anos fazendo PIBIC, então foi onde eu meio que me encontrei, assim, na minha profissão e dei continuidade nessa linha mais acadêmica, mais de pesquisa. E aí, após a graduação, eu entrei no mestrado aqui na UNB, onde eu fiz mestrado em nanociência e nanobiotecnologia, onde de início a gente trabalhou com câncer também, com terapia fotodinâmica, que coisa eu posso explicar um pouco melhor, e também com doenças, fungos patológicos. E agora, no doutorado, eu estou focando mais em câncer, principalmente melanoma, e utilizando terapia fotodinâmica em conjunto com substâncias, fármacos nanoestruturados, substâncias nanoestruturadas, e buscando entender um pouco mais sobre câncer, né? O foco agora no doutorado é justamente câncer. Tá certo. Então, vocês estão vendo, né, pessoal, que a gente tem uma pessoa de gabarito aqui para falar para a gente sobre esse tema. Aproveitem essa oportunidade e, ao longo da palestra, deixem as suas dúvidas aqui nos comentários, que, enquanto estiver acontecendo a palestra, eu vou anotar essas dúvidas e vou passar para a Ataíde no final, ok? Não se sintam acanhados, podem fazer as perguntas aí normalmente, ok? Então, Ataíde, a palavra está com você, fique à vontade para dar a palestra. Tá, obrigado. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade, eu fiquei muito feliz pelo convite e espero contribuir um pouco sobre o entendimento dessa doença, desse câncer. Bom, primeiro, não é querendo meio que assustar ou trazer um medo maior que a doença traz, o nome que ela carrega, né? Mas é mais para a gente conhecer o conhecimento acerca dessa doença e saber ter a preocupação dessa doença, né? Então, se a gente conhece e se preocupa, a gente consegue prevenir, consegue buscar formas de evitar. Aí, eu trouxe aqui eu sei que normalmente é um debate, né? Uma conversa de pergunta. Eu preferia aqui trazer uma exposição de
slide para ser mais didático e mostrar como funciona melhor, vai ser mais fácil de entender, né, acerca do câncer. Bom, aí tem um direcionamento lógico também. Bom, dando início aqui, o câncer, a gente normalmente se pergunta, né, por que o desenho é um caranguejo? Mas câncer significa, do latim, significa caranguejo. Isso é uma referência à forma da invasão do câncer, né, da forma que o tumor invade, como se fosse as patas do caranguejo. Por isso, há esse nome. Né? E aí, segundo o INCA, o câncer é definido como um grupo de doenças que se caracteriza pela divisão celular contínua, descontrolada, e pela capacidade de disseminar e invadir outros órgãos. Então, a gente pode ver que quando a célula apresenta essa falha, digamos assim, esse erro, essa mutação, que a gente também costuma dizer, ela começa a perder o controle de si mesma, começa a se replicar sem controle, desordenadamente, e todo o nosso corpo humano é ordenado, né? É programado, tem um certo padrão. Eu trouxe aqui para vocês as estatísticas mais recentes em relação ao câncer no mundo. É sobre os dados da OMS 2020, onde ele traz que a população total, em 2019, foram em torno de 7 bilhões de pessoas, né? E o número total de casos de câncer, em 2018, foram 18 milhões de pessoas. É um número muito grande. E o número de morte por câncer foram 9 milhões de pessoas morreram em 2018, né? Aqui também o gráfico traz os casos mais comuns de câncer, que a gente pode ver cânceres com alta incidência, como câncer de pulmão, câncer de mama, colo retal, próstata. A mortalidade também muito severa, né? 18% para câncer de pulmão. Isso só para 2018. A gente vê que o câncer é agressivo. A gente pode ver pelos dados do mundo inteiro. Eu trouxe esse gráfico aqui também de um artigo americano. Ele traz que só pelo desenvolvimento de novas técnicas, de novos procedimentos, tratamentos, houve 1 milhão e 900 mil casos de mortes revertidas. Ou seja, foi possível salvar 1 milhão e 900 mil homens de morte de câncer. E já de mulher foram algo em torno de 900 mil mulheres que teve a morte evitada por câncer. Justamente pelo fato de melhores tratamentos, diagnóstico precoce. Certo? E aqui são dados do INCA, onde são os dados estimados para 2020 aqui no Brasil. A gente pode ver os casos estimados para homens e para mulheres, onde a gente vê, fazendo uma conta básica aqui, em geral, que eu fazendo as contas aqui, dá em torno de todos os casos estimados aqui, né, que são 10 tipos de casos apenas, mas dá em torno de 200 mil pessoas. Então, isso a quantidade de pessoas que vão passar a viver com câncer só em 2020, né? Então, a gente sabe que é uma doença séria e sabe que o número de casos é bastante alto. Levar um paralelo com os números, às vezes números não significam muito, né? Mas os números da pandemia foram em torno de 120, mais de 120 mil mortos. Então, fazendo aqui esses números para o câncer, a gente vê que tem o dobro de casos de pessoas que vão passar a viver com câncer, o dobro de casos do coronavírus, né? Só para a gente situar um pouco, entender melhor como se dá no nosso corpo, a gente tem que, o nosso corpo é como se fosse um mosaico, onde determinadas partes apresentam ladrilhos semelhantes, né? Que, por exemplo, um braço humano, a gente vê que tem diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de células. Tem epitelial da pele, músculo já com essas fibras, tecido nervoso, onde tem essas projeções que transmitem sinais elétricos. Então, nosso corpo é um mosaico de células que estão organizados, se chama de homeostasia, né, em perfeita sintonia.
E aí eu pergunto agora se é fácil ter um câncer, né? Eu costumo fazer uma analogia com o parto, com o nascimento de uma criança. É fácil nascer uma criança? Quando eu estava estudando na graduação, a gente estudava etapas, cada etapa a ser vencida no desenvolvimento embrionário para chegar a formar uma criança. Então, são muitas etapas que tem que se passar desde a fecundação até o nascimento. Então, cada etapa precisam ser vencidas. E aí, desde a divisão celular, formação dos, do embrião, a dobragem das membranas, a formação da notocórdia, são muitas etapas que têm que ser vencidas. E no final, a gente chega a uma conclusão que não é fácil nascer. Não é fácil vencer todos esses processos. Então, a gente conhecendo etapa a etapa, a gente vê que é difícil nascer. Aqui também é uma representação do parto, né, o movimento que a criança faz. São movimentos fisiológicos, mas que qualquer erro nesses movimentos podem ser fatais. Então, eu faço essa analogia porque não é fácil nascer. Sim, a gente tem, de acordo com dados da OMS, a gente tem em torno de 7 bilhões de pessoas, né? Não é fácil nascer, mas ainda assim a gente tem 7 bilhões de pessoas. O mesmo acontece com o câncer. A gente tem etapas para serem vencidas, não é fácil ter câncer. Então tem que vencer etapa por etapa, é um processo lento para ter um câncer, mas ainda assim ocorrem muitos casos. Por isso que eu faço essa analogia de ser fácil ou difícil, né? É difícil ter câncer, mas tem muitos casos. Assim como é difícil nascer, mas tem 7 bilhões de pessoas. Bom, e como surge o câncer, né? O câncer, segundo a definição da OMS, a gente vê que são erros que acontecem nas células ou por agressões físicas que radiações podem ocasionar danos no DNA e a célula passa a manter esse erro, essa falha, essa mutação que vão para novas gerações. E só a probabilidade dela se replicar, da célula se dividir, já é um fator que pode promover erros. A cada replicação da célula, a cada divisão celular, pode ocorrer erros. São etapas que têm que serem passadas que podem gerar erros. Aqui eu tenho um exemplo da divisão celular, aqui mostrando que são muito mais etapas, né? Mas a gente vê aqui pelo menos algumas, onde tem a duplicação do material genético, depois a separação, enfim, e aí a divisão. São muitas etapas que a célula tem, que cada etapa dessa pode haver um erro. Se houver um erro, a célula vai passando de geração para geração. Aqui em verde, eu trouxe uma divisão celular real. A gente vê que em torno de 8 a 10 horas a célula já se divide inteiramente. Então, se uma dessas etapas que ele passa para a divisão ocorrer erro, o erro vai seguir nas suas próximas gerações. Uma célula que se dividiu com erro, vão passar para 4, vão passar para 8, 16, e assim todas vão ter esse mesmo erro ou novos erros surgirem, né? Então, a cada replicação é uma probabilidade de erro. Sendo assim, o fato da gente regenerar um certo tecido já é um fator de risco que podem ocasionar mutações que podem levar a uma formação do câncer. Só que, para essa formação, tem aquela série de etapas que eu falei. Uma delas, a divisão celular, a própria célula, quando ela reconhece que está com erro, ela vai por ali. Ela ou entra em processo de apoptose, que seria a morte celular programada, ou ela mesma tem mecanismo de reparo. Então, se uma divisão celular, a célula tem um erro genético, um erro ali dentro dela, ela consegue reparar, ou caso não repare, ela entra em processo de apoptose. O problema está justamente se nessa divisão o erro for justamente nesses mecanismos de reparo. A célula acaba ficando sem saída, então ela vai seguir mantendo aquele erro para as próximas gerações. Sem contar que essa alteração, né, essa mutação, pode ocorrer não só na primeira vez, mas nas próximas. Então, todas as células
que vão partir delas apresentam erros também, apresentam mutações. Então, é algo que fica controlado, é algo desenfreado. Tem mecanismos do nosso corpo que também dificultam esse processo, que reconhecem essas células defeituosas e eliminam essas células, como o nosso sistema imunitário. O sistema imunitário é capaz de reconhecer células que estão com erros, com falhas, porém, dependendo da falha, um dos mecanismos dela é fugir das células imunitárias, do sistema imunitário do nosso corpo. Então, a probabilidade de ter câncer está justamente devida a essa chance de falhas ocorrerem, dessas mutações ocorrerem. Então, outras etapas que ser vencida é exatamente naquela região, a célula começa a crescer demais e acaba ficando sem nutrientes. Então, ela começa a chamar formação de vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese. Ela manipula, é como se fosse um ser formado por suas próprias células ali naquela região. Então, ele acaba puxando o vaso sanguíneo para ter oxigenação, para ter nutrientes, acaba influenciando todo o meio extra-tumor para favorecer o seu crescimento. E aí eu trouxe também exemplos que não ocorrem só nós seres humanos, né? Também em mamíferos, como cachorro, gato, a gente tem casos. Trouxe também exemplo de peixes. Esse caso, um peixinho dourado e teve um câncer no tumor, fez até uma cirurgia, se não me engano, está até no G1 essa reportagem. E também em plantas, a gente vê aqui um processo tumoral que a planta teve, né? Foram células que teve erros acumularam e ficou esse tumor. Como esse tumor não foi prejudicial à planta, né? À árvore, então a planta começou a se desenvolver e continuou crescendo. Até que a gente vê que parece ser uma planta bem desenvolvida. Aí vem também um questionamento se em crianças, porque casos em crianças são menores. Tá? Justamente pelo fato de a probabilidade de erro nas células serem menores, porque as crianças não estão tão expostas há muito tempo a fatores cancerígenos. E os cânceres que ocorrem em criança provavelmente foram erro nas células desde lá após a fecundação, onde as células eram ainda indiferenciadas. E todo esse erro sem células anterior à formação efetiva, o caso de câncer em crianças são mais agressivos. Levando em conta que, por exemplo, quando ocorreu a fecundação, certo? E a partir daí todas as células do nosso corpo foram geradas. Então, essa sequência de célula aqui virou o músculo. Então, na criança, o erro acontece principalmente aqui, onde a célula é indiferenciada. E a partir daqui, se essa célula está com erro, está com a mutação, todas as células da qual ela vai se diferenciar vão estar comprometidas. No caso, essa célula é responsável por se formar em músculos. Então, todas as células do músculo vão estar com o erro que essa célula possa ter. Então, a chance, se ocorrer uma falha, um erro ou uma mutação nessa célula, todas as células do músculo vão estar com essas falhas, com esse erro, e assim, possivelmente, formando um câncer e sendo fatal. Por isso que o câncer em crianças são mais agressivos. Por exemplo, outro exemplo em câncer de pele, em hemácias. Um erro aqui pode ser fatal. Por isso que eu falo que é difícil ter câncer. É difícil nascer uma criança, né? Porque são erros que, se ocorrerem, podem ser fatais. E já em adultos, os casos são mais altos, porque justamente os adultos eles têm uma maior exposição a substâncias tóxicas, tem também o fato de estar mais velho. A cada maior o tempo de vida,
as células se regeneraram mais, então as células se dividiram mais. Então, as chances de erro naquelas células foram maiores. Por isso que o adulto tem uma maior chance de câncer. Quanto mais velho é a pessoa, maior a chance de câncer. Por isso que dizem que o câncer é o que segura os humanos a passarem dos 200 anos, dos 150 anos. Porque chega um ponto que o acúmulo de erros, de falhas, é gigantesco. Então, acaba sendo o suficiente para manter o organismo vivo. E aí, os principais cânceres, que se sabe, mais acometido em câncer, são justamente órgãos que estão mais propensos a uma regeneração maior de células, também mais propensos a estarem expostos a agressões externas, como, por exemplo, a pele, é o que está mais externo, a radiação do sol, a agressões físicas. Então, o fato da a pele já é feita para se regenerar bastante. E aí, a cada regeneração é uma probabilidade de erro. Então, por isso que câncer de pele é bastante comum. Como, por exemplo, a gente está respirando, o que está em volta de ar, a gente está respirando. Poeira, gases, doentes, fumaça, tudo, as nossas células do pulmão estão expostas. Então, é uma agressão a elas. E as células precisam, então, defender, se dividindo, tendo que manter aquele ambiente, né, manter aquela homeostasia. Então, por isso que a chance de ocorrer câncer naquelas regiões é maior. E aí, o câncer, propriamente dito, né, o fato de eu falar que é câncer, é quando ele já tem essa capacidade de gerar uma metástase. A metástase é o fato do câncer conseguir migrar para outro local. Então, quando o câncer está só delimitado, as células estão só delimitadas num certo espaço, sem ocorrer uma migração, a gente chama de tumor benigno. Mas o fato que a célula consegue, a partir do momento que ela consegue migrar, ela consegue invadir outros tecidos e invadir a corrente sanguínea, ali a gente chama tumor maligno. Então, quando ela consegue metastatizar, é quando a gente tem um câncer. Certo? E aqui um exemplo mostrando o crescimento do tumor e a partir de umas etapas que o tumor vence, né? A gente pode ver, só iniciar, pronto, a gente vê que forma o tumor, acaba induzindo a formação de vasos para aquela região, justamente para se nutrir, para conseguir sobreviver. E aí, determinados tumores mantêm aquele padrão e param de crescer. Mas aí, quando outros tumores, eles já conseguem continuar crescendo e aí conseguir a capacidade de invadir. Então, esses erros vão se acumulando tanto, essas mutações se acumulam tanto, que a célula consegue invadir para a corrente sanguínea. E aí, ou vasos linfáticos, né? E aí vão para qualquer região do corpo. Aqui no exemplo está indo para o cérebro, né? Alguns tumores, eles têm um certo direcionamento. Por exemplo, tumores, são conhecidos que tumores do colo retal, eles têm um favorecimento de metastatizar no fígado. É lá onde ele começa a ir para a corrente sanguínea, chega no fígado, ele encontra um ambiente favorável, com mais nutrientes, com maiores fatores de crescimento, e aí ali ele se prolifera. Alguns tumores são conhecidos a ter essa metastatização em determinados locais. Por exemplo, tumores da próstata, eles têm um ambiente favorável nos ossos. Tumores do pulmão, eles têm uns ambientes favoráveis tanto em outras partes do próprio pulmão, como também no cérebro, no fígado. Então, tudo isso é devido à metástase, que a célula tumoral começa a percorrer o corpo e encontra um ambiente favorável. A dificuldade de tratamentos para o câncer dá justamente pelo fato de ser nossas próprias células, né? Então, o que a gente procurar de tratamento para agredir o câncer está agredindo algumas nossas próprias células. Aqui, no caso, eu trouxe um exemplo, por exemplo, um antibiótico, né? Ele é específico para bactérias. Então, se tem
nossas células com as bactérias, o antibiótico tem um direcionamento no efeito, tem o efeito somente na bactéria. Aqui um exemplo também, se a gente tem uma doença que está faltando apenas alguma molécula no corpo, por exemplo, diabetes. Alguns diabetes a gente só falta insulina. Então, um dos tratamentos é justamente adicionar a insulina na pessoa e aí aquela doença está controlada. Agora, o problema do câncer é justamente esse, não tem como direcionar a célula cancerosa ainda, né? Alguns tratamentos até apresentam, mas ainda tem essa dificuldade. Os principais tratamentos é cirurgia, quando o tumor é localizável, né? É um local operável. Então, se o médico conhece a região, o local, onde tem aquela massa tumoral, ele retira, inclusive por uma margem de segurança, ele retira até um pouco mais do tecido. Tá? E assim, se o tecido estiver realmente só naquele região tumoral, a cirurgia foi um sucesso. Então, não, não há um desenvolvimento do câncer pelas células, né? Mas se já tiver metástase, já tiver uma invasão do tumor no corpo humano, acaba sendo incontrolável e a cirurgia acaba não sendo possível para esse câncer que metastatizou. Então, outras saídas também são a radioterapia. Consiste em aplicar radiação nas células. A radioterapia começou quando disse que a radiação era agressiva às células. Então, se jogasse uma radiação numa célula, viu que produzia danos. Um caso da radioterapia, no caso, por exemplo, raio-x. O feixe de raio-x não é capaz de danificar a célula. Agora, vários feixes de raio-x são capazes. Então, é isso que a radioterapia faz. Ela insere vários feixes de raio-x numa determinada região, e nessa região focal é onde todos os feixes vão chegar. Então, tornando somente aquela região onde todos os feixes chegaram agressiva naquelas células. E outra terapia mais comum é a que a gente tem a quimioterapia, onde quimioterápicos são lançados na corrente sanguínea e fazem efeito em todo o corpo. O problema dos quimioterápicos são as reações adversas. E o quimioterápico não tem uma especificidade para o câncer, né? Então, ele acaba agredindo células normais também. E uma das reações adversas é porque o quimioterápico ele age em folículos capilares, então por isso dá a perda de cabelo. Age também em células do intestino, então que um dos sintomas também é enjoo. Agridem algumas células do sangue, por isso que alguns pacientes têm também anemia. Então a quimioterapia, ela pode ser efetiva, muitas vezes efetiva, na célula tumoral, mas também causa prejuízo às células normais. Isso dos efeitos adversos. E também os avanços mais recentes são também uma combinação dessas terapias. Determinado tumor você retira com cirurgia e faz a quimioterapia para possíveis metástases, ou radioterapia, enfim, os avanços são uma combinação, um tratamento combinatório chamado. Só que, apesar desses avanços serem tantos, por que ainda tem muitos casos de câncer, né? Por que parece estar algo controlado e proporcional com os avanços no combate ao câncer? É exatamente pelo fato da gente estar mais exposto a agentes cancerígenos, como agrotóxicos, cigarro, churrasco, fumaça, carne vermelha, brasa. O excesso dessas substâncias são agressivas ao corpo. Por exemplo, aquele cheirinho da gasolina é tóxica em alta quantidade. Então, a gente está cada vez mais exposto e ainda cada vez mais velhos. Ou seja, a gente tem uma série de fatores que causam erros nas células, causam danos nas células, causam mutações, e ainda tem o fato da probabilidade de envelhecimento, onde o envelhecimento está levando a uma probabilidade de erros. Quanto mais a gente envelhece, mais as células se replicaram, mais as células tiveram erros, tiveram mutações, e mais esses erros e mutações foram acumulados. E aí, gerando erros que podem se tornar
vir a se tornar um câncer. Aqui são os principais fatores de risco do câncer. A gente tem fatores tanto internos, como genética, hereditariedade, são os menores casos de câncer, e os fatores externos, que são os principais casos. Está ligado a uma alimentação não saudável, está ligado a cigarros, está ligado a radiações, pessoas que trabalham com técnicos de raio-x estão muito expostos àquelas radiações, podem ser prejudicial, é um fator de risco. Exposição excessiva ao sol, abuso do álcool, exposições ocupacionais, no caso de profissões, por exemplo, mineradores estão em contato com metais, enfim, uma série de substâncias tóxicas. A gente pode ver que os fatores de risco para o câncer é justamente fatores que causam agressões. Então, o que causar agressão vai gerar mutações na célula, vai gerar uma probabilidade maior dela desenvolver uma mutação, um erro, e passar de gerações e formar um câncer. Eu gosto também de fazer uma alusão a como se a gente fosse um carro, né? Se você é um carro e está numa estrada com muito buraco, muita pedra, a chance desse carro quebrar é mais fácil do que se você andar apenas no asfalto, né? O mesmo acontece com o nosso organismo. Se a gente se alimenta mal, fuma, muito álcool, está dando muito dano às células. Então, a chance de ter câncer é cada vez maior. Então, a saída é hábitos alimentares melhores, alimentos ricos em fibras, frutas, verduras, vão melhorar, ajudar a evitar o câncer. Atividades físicas, evitar o uso de cigarro e evitar também o excesso de álcool. Eu gosto também de colocar, sempre tem que haver um equilíbrio, né? Muitas vezes a pessoa sabe que álcool é ruim, então eu vou cessar o uso de álcool. Então, a gente tem que ver um equilíbrio. No caso, por exemplo, quando a gente vai para um churrasco no final de semana, vai ter churrasco, fumaça, vai ter álcool, você vai beber uma cerveja ali com os amigos, vai ser prejudicial, mas também, uma vez na vida, tendo esse equilíbrio, o benefício do tirar o estresse do corpo, socializar, de deixar uma vida mais leve, também vai ter benefício. Então, a gente tem sempre que estar em equilíbrio esses fatores. E aí, a melhor saída para o câncer é a prevenção. Então, se você evita que dane a célula, evita erros nas células, vai prevenir o câncer. Certo? O SUS, né, ele promove campanhas de conscientização do câncer. A gente se preocupar realmente que o câncer é algo severo, né? É algo sério. Então, em abril, tem o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Em março, a gente tem as cores lilás e azul marinho, de conscientiza o colo de útero, colo retal. Em julho, verde, a gente tem prevenção de câncer cabeça e pescoço. Em dezembro, a gente tem o combate ao câncer de pele, que é o dezembro laranja, e os mais conhecidos, que são o outubro rosa e o novembro azul, né? Que é mama e próstata. E aí, essas campanhas são de extrema importância, que ajudam a gente a se conscientizar, né? Saber que o câncer pode ser perigoso e que pode ser prevenido. Segundo a OMS, cerca de 30% a 50% dos cânceres podem ser prevenidos. Então, quando vocês tiverem no mês dessas campanhas, verem nos postos de saúde essas cores, verem os eventos de promoção de saúde, fiquem atentos ao que eles querem me passar, né? Informação. Eles trazem as informações mais atualizadas de como prevenir ainda mais o câncer. No caso, por exemplo, o Outubro Rosa, eles ensinam, tem os panfletos, os folhetos que indicam, dão dicas e informações a respeito do câncer. É sempre importante a gente estar atento a esses eventos. E aí eu trago também
uma teoria da conspiração, digamos assim, né? Muitos falam que a cura já foi alcançada, as indústrias farmacêuticas já possuem a cura do câncer, só estão segurando para lucrar. A gente tem uma série de explicações que podem justificar uma não cura do câncer, né? Porque a cura em si é algo muito complexo, principalmente para o câncer. Três pontos principais. A gente tem no mundo científico, na ciência, né, uma certa competitividade de produção, de busca de conhecimento. E o que eu descubro, tenho para mim e evito passar para a publicação de artigo, eu posso o risco de outra pessoa tomar a frente, né? Então, tem pesquisadores que ganham com publicações. Então, a publicação está sempre competitiva. O fato de você descobrir algo novo, uma molécula nova, um processo novo do câncer, está em extrema competição. Então, se alguém descobrir algo novo e segurar esse dado, outra pessoa pode chegar ao mesmo dado e passar à sua frente. Então, tem uma competição. São um dos fatores para a cura em si, né? O outro é o lucro falam que as indústrias farmacêuticas têm lucro. A gente vê que algumas indústrias farmacêuticas, inclusive, incentivam a pesquisas de câncer, com o tratamento de câncer. Então, o lucro delas investem para a cura do câncer. E ainda também tem exemplos, por exemplo, hepatite C, se eu não me engano, um tratamento que custa $300 mil a dose. Então, o fato da empresa segurar a cura por lucro não está bem justificável, né? E também o fato de a cura do câncer a gente pode relacionar com a cura do carro quebrado. O câncer é único em cada pessoa, então, claro que a câncer de determinado órgão, câncer de pulmão, pode ter algumas semelhanças com o câncer de pulmão de outra pessoa, mas eu quero dizer aqui com a cura do carro quebrado é que o carro quebrou, tem uma cura do carro quebrado, tá, mas onde quebrou, né? Qual peça quebrou? Então, o câncer é exatamente isso, é uma série de doenças, são mais de 100 doenças, e que cada câncer de pulmão é diferente em cada indivíduo, certo? Então, é isso que eu queria trazer a respeito dessas teorias, certo? E, por fim, eu queria agradecer, queria divulgar o nosso grupo de pesquisa, o Imunonano, que no Instagram, podem clicar lá em Imunonano, que tem nosso grupo de pesquisa, nosso dia a dia, algumas informações relevantes, novas descobertas sobre o grupo. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento que seja possível. Olha, o pessoal está falando muito bem aqui da palestra. O pessoal gostou bastante. E a gente tem algumas dúvidas aqui, sim. A primeira coisa que eu queria perguntar é sobre a questão que você falou, né, que o nosso governo, o Ministério da Saúde, enfim, sempre tem relacionado a algum mês uma campanha de prevenção para algum câncer específico, né, para mobilizar a população mesmo a procurar o serviço de saúde. Qual a importância desses serviços que a gente chama de rastreamento, de efetivamente chamar a população a ir fazer esses exames? Bom, o rastreamento, ele está relacionado a um diagnóstico precoce, né? Então, se eu descubro que tem um câncer em fases iniciais, eu posso ser curado, né? O câncer delimitado, então uma pequena cirurgia pode ser suficiente. Então, por isso que essas campanhas de conscientização são importantes justamente para melhorar o rastreamento, que a pessoa às vezes não tem o conhecimento de que possa ocorrer um câncer, por exemplo, colo do útero.
Então, a mulher, quando vê que pode ter um colo do útero, acaba se interessando, né? Será que eu posso ter esse câncer? E aí buscar fazer um rastreamento, buscar, inclusive com essas campanhas, trazem uma série de informações de como evitar, de hábitos que podem evitar, né? Então, eu acho que essa é a importância dessas conscientizações, dessas campanhas do governo. Sim, e faz sentido, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil vai ser de resolver esse problema, né? Uhum. Realmente, muitas pessoas têm um medo enorme quando ficam sabendo que estão com câncer ou que algum parente está com câncer. Mas a gente vê ao longo do tempo que hoje o câncer ele tem muito mais possibilidade de cura, muito mais investimento de pesquisa, das próprias indústrias mesmo, né, em descobrir formas de tratar. E aí eu queria perguntar para você, também puxando um pouco para o ramo que você trabalha, você falou um pouco sobre os quimioterápicos, radioterápicos, né, que hoje são técnicas que são muito utilizadas no tratamento do câncer, mas que são extremamente agressivas. Acho que ao longo da palestra algumas pessoas colocaram aí que realmente já tiveram parentes que fizeram quimioterapia, rádio, e tem sequelas até hoje. Então, eu queria perguntar para você quais são os tratamentos que estão disponíveis hoje, que as pessoas podem procurar, além desses de quimioterapia, radioterapia, e que também podem ajudar nesse tratamento. Bom, existe uma série de novas técnicas que estão surgindo, né? Por exemplo, o nosso grupo está trabalhando com terapia fotodinâmica, que é mais uma terapia que ajuda a curar o câncer, né? Temos uma nova opção. E a terapia fotodinâmica, por exemplo, digamos, brevemente, né? É usar um fotossensibilizante e uma luz, que aí vai agredir a célula daquela região onde o fotossensibilizante está. O exemplo é, por exemplo, o limão. Quando a gente pinga limão na pele e a gente vai no sol, o limão acaba sendo um fotossensibilizante, queimando a pele, né, pela luz do sol. Então, eu acho que existe uma série de novas alternativas e o foco é sempre buscar melhores condições, menores reações adversas. A cura em si, o melhor em si para o câncer é justamente a prevenção. Então, o fato, tem aquela máxima, né? Um bom médico para quem procura acha. Então, é melhor que ache, né? É melhor que ache o quanto antes. Porque, dependendo do caso, se tiver muita mutação, tiver muito erro, o câncer está muito agressivo, já está muito sério. Então, não tem mais saída. E também eu acho que o foco da ciência é esse. Quando surgem tratamentos paliativos, a tratamentos que melhorem um pouco, aumentem um pouco alguns meses de vida, a busca é grande, entendeu? Muitas pessoas, de fato de poder viver um pouco mais, embora perca cabelo, embora fique com sérios danos, pele avermelhada, com muitos efeitos adversos, o fato de poder viver um pouco mais é a busca que eles querem, né? Então, acho que alguns artigos científicos utilizam justamente dessa justificativa. Vai promover um aumento de vida, né? Pelo menos alguns meses, alguns dias, alguns anos, já é o suficiente para a pessoa aderir ao tratamento. Né? Sim. E aí a gente já puxa para uma outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Eu já vou juntar as duas e aí você responde talvez as duas juntas, enfim. Uma pessoa que já teve dentro da sua família um histórico de câncer, é possível que ela tenha esse câncer também? E se ela já teve câncer uma vez e já teve o tratamento, será que é possível esse câncer retornar talvez em algum outro órgão? Ou, enfim, naquele mesmo órgão, se tiver tirado só uma parte dele? Como é que é isso? Uhum. Bom, a gente sabe que alguns cânceres têm propriedades, têm
surgem hereditários, né, que a gente chama. No caso, os pais têm esse gene errado, têm esse erro nas células que passaram para o filho. E aí, sim, existem casos de que são hereditários, mas os casos são menores do que os fatores externos, né? Hábitos maus hábitos alimentares, drogas, todos esses aumentam o câncer, aumentam a chance de ter câncer. Mas hereditários tem sim casos, e o fato dessa pergunta de já ter curado de um câncer, se pode ter o mesmo câncer, aí vai depender de casos, né? Tem casos que não voltam, porque realmente foi curado, e tem casos que já houve uma metástase. Aquele câncer já está instalado em outro órgão. Então, se aquele câncer está em outro órgão, o tratamento pode não ser efetivo e pode voltar a retornar o câncer, né? Ou então, a pessoa já tem uma tendência a ter câncer, a ter esses fatores de risco, e tem outros tipos de câncer, né? Às vezes a pessoa tem metástase de câncer de pulmão e tem metástase de outro câncer, câncer de fígado, enfim. Então, o tratamento para um câncer não vai impedir que o outro desenvolva, né? Certo. Uma última pergunta que a gente teve aqui foi sobre a leucemia. Como é que acontece a leucemia? Se ela é realmente um tipo de câncer? Acho que quando se trata de sangue, que é uma coisa mais fluida, às vezes a gente acaba tendo essa confusão. Leucemia realmente é um tipo de câncer? Como é que isso acontece? Bom, esses questionamentos sobre leucemia, né? Que alguns chamam de doença do sangue e tal. Eu, particularmente, não sou a pessoa mais certa de falar sobre esse tema, né? Porque eu estudo mais polissólidos, então é o que a gente mais aprende. Mas, sim, a leucemia, pelo que o pouco que eu conheço, pode ter causas de câncer, né? Eu acho que não me recordo muito bem sobre a leucemia, mas uma doença séria pelo fato de ser o sangue, né? Porque o sangue é o responsável por nutrir e levar oxigênio para todo o corpo. Então, acho que qualquer doença relacionada ao câncer é mais agressiva, né? Já por exemplo, no câncer sólido, ele se torna câncer quando é agressivo, quando ele metastatiza, quando ele vai para a corrente sanguínea. E já cânceres do sangue já estão na corrente sanguínea, né? Então, de fato, onde ele chegar, onde ele tiver acesso, acho que o dano é maior, é mais agressivo. Certo. E aí, ligando um pouco com essa pandemia que a gente está vivendo, a questão dos grupos de risco, as pessoas que já têm algum tipo de câncer, elas teriam uma predisposição maior a pegar o Covid-19, por ter o sistema imune mais fragilizado? Você sabe explicar um pouco para a gente sobre isso? Se tem uma predisposição? Isso, é mais o fato do sistema imunitário estar comprometido, né? Então, se a pessoa tem uma imunidade baixa, o vírus pode ser mais agressivo, né? Então, alguns tipos de câncer já promovem essa redução no mecanismo de defesa do sistema imunitário. E outras pessoas também já estão em tratamento com quimioterápicos que reduzem essa carga do sistema imunitário. Então, são propensas também ao coronavírus, né? Acho que é isso. Entendi. Bom, eu acho que era isso. Que eu vi de pergunta eram essas, e as minhas também. Você respondeu algumas perguntas minhas também. O pessoal gostou bastante, estão comentando bastante aqui sobre a questão da leucemia, sobre o câncer em si. Tem vários comentários positivos aí. Palestrante muito seguro. Eu tinha
Tinha outras que eu tinha visto aqui, mas eu já Agradeço. estou perdendo. É uma doença muito séria, todos nós temos que nos cuidar. Isso mesmo, Rosirene. Temos que nos cuidar bastante. Daniela Reis. Bena Gilda falando, muito bom ouvir a palestra para que possamos cuidar melhor da nossa saúde. Bom, acho que o pessoal gostou da palestra. A gente conseguiu atingir aí a maior parte do pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar nos comentários ou então procurar a gente depois, tá? Que aí a gente vai respondendo ao longo do tempo, beleza? Uhum. Bom, pessoal, então queria agradecer você, a Thaíde, por ter participado dessa palestra. Obrigado. Foi realmente muito esclarecedora. Acho que não tinha alguém melhor para explicar isso para a gente do que você aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos, a audiência. Sim, muito obrigada, pessoal, por vocês terem assistido mais essa palestra. Lembrando vocês que semana que vem nós não temos palestra, agora é só no dia 19, ok? 19 de setembro. Se não me engano, nós vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, tá? Mas eu vou confirmar com vocês depois. Bom, então é isso. Queria dar uma boa noite a todos vocês e espero que vocês tenham gostado da palestra. Boa noite, obrigado. Boa noite.